coisas. Vai chegando. Eu montei um material de questões baseado no que a gente sabe que vai estar na prova, tá? Não na prova de amanhã, na prova do Enem, tá? Eu sei que a gente tem costume de ficar falando de sala, os assuntos, né? Então, às vezes a gente se esquece que o Enem, na verdade, tem competência e habilidades. E tem algumas competências que sempre estão na prova. Uma delas é os aspectos, os impactos econômicos sobre a sociedade. Por isso que, assim, você vai estudar a Revolução Industrial, vai cair a Revolução Industrial, vai cair a Revolução Industrial. Não tem perigo de não ter uma questão de Revolução Industrial. Inclusive, é uma questão séria de geografia e ser aquele modelo de produção, a gente já sabe que vai cair a segunda fase da Revolução Industrial. Porque é difícil distinguir fordismo de terrorismo. Dependendo de uma pessoa bota no livro, você olha 10 vezes, você fica na dúvida se é fordismo ou é terrorismo. E aí a gente volta de propósito, porque sabe que está perde tempo nessa questão. Tá? Mas para a prova, por exemplo, de história, sociologia, a Revolução Industrial vai cair como o impacto que ela provocou sobre a sociedade. Entendeu? Você for estudar a Revolução Francesa, em vez de você ficar se preocupando, tá certo? Oi. Em vez de você ficar se preocupando com a Revolução Francesa, você tem que se preocupar com o impacto que a Revolução Francesa trouxe para a sociedade. A Declaração de Direitos do Cidadão, isso vai valer para tudo, entendeu? Vai estar na Primeira Guerra, eu sei que é massa. Todo mundo quer a aula da guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas não é essa aula que ele vai cobrar. O que ele vai cobrar qual foi o impacto que a Primeira Guerra trouxe para a sociedade, qual foi o impacto que ela trouxe, tá? Para mudança de comportamento, políticas, a criação da ONU, beleza? Sempre olha o impacto dos movimentos sociais, tá? Então, eu botei a primeira questão, ela envolve a Primeira Guerra e envolve a incorporação da mão de obra da mulher na indústria, definitivamente nos Estados Unidos. Esse cartazinho são as 3 propagandas mais fortes da Primeira Guerra, né? Tem 3 cartazes que ganharam muita força na Primeira Guerra. Por incrível que pareça, ainda rodam constantemente, mas passa pelo problema que a gente chama, não é um problema, né? Passa por uma situação que a gente chama de ressignificação. Se você pegar uma foto, se você pegar uma frase e você tirar ela do contexto, ela pode ganhar outro significado? Pode e vai. Esse cartaz é único. Lá em Fortaleza, não tem hamburgueria ou pizzaria hoje que não tem esse cartaz. Todo canto que vende hambúrguer tem um cartaz dessa software, tá certo? Que é um cartaz americano, da mulher com um muque, aqui mostrando o braço. Você percebe que ela está um pouco masculinizada, é de propósito, tá? Só que quando você pega nas lanchonetes, não tem a frase de venduras. Não tem a frase, só tem a foto da mulher. E aí, inclusive, muita gente hoje associa essa foto a uma foto de direitos das mulheres. É como se fosse uma foto que simboliza a luta do feminismo. A mulher forte, mostrando o bíceps, cabelo curto, uma bandana, e na verdade esse cartaz era para desfazer o movimento feminista. As mulheres estavam fazendo greve nos Estados Unidos, estavam fazendo movimentos contra a condição salarial e as péssimas condições de trabalho, não tinha banheiro, não tinha separação de homens e mulheres, ganhavam 20 centavos, 25 centavos por hora de trabalho, os homens ganhavam por $3. E elas, no protesto, surgiu esse cartaz dizendo assim: we can do, vocês conseguem. Em outras palavras, parem de reclamar e vão trabalhar. Hoje, se você tirar a frase, em muitos cantos essa foto aparece sem a frase, muita gente interpreta porque o cartaz diz que mulheres estavam dizendo que elas tinham poder. É o contrário, estava dizendo para elas que elas são mulheres americanas,
E mulher americana é forte. É tão forte que não precisa reclamar. Basta de trabalhar que vocês conseguem trabalhar 14 horas por dia ganhando 20 centavos. Você não precisa comer, vocês são fortes. É um cartaz para menosprezar a luta das mulheres. E hoje parece que é para valorizar. Outro cartaz famoso da Primeira Guerra, e o dia que esse voltou, até deu uma parada, mas daqui a pouco volta de novo, é aquele cartaz Keep Calm and Carry On. E o pessoal pegou Keep Calm e transformou em qualquer frase. Né? Tem uma coroazinha em cima, para quem não sabe aquilo ali, surgiu na Primeira Guerra na Inglaterra. Nunca a Inglaterra tinha sido atacada dentro do seu território. A última vez que teve uma guerra da Inglaterra dentro do território dela foi na Idade Média. Guerra de 100 anos. Tá? Então, até as guerras de Napoleão foram fora da Inglaterra. Napoleão não conseguia vencer a marinha britânica, então ele não atravessava o oceano. Ele fazia a Inglaterra atravessar e vinha atacar ele na França. Porque aí ele poderia ter chance de derrotar o exército inglês. E como a Inglaterra nunca tinha sido atacada dentro do seu território, e as cidades foram bombardeadas, Londres, né, foi bombardeada, o governo britânico lançou aquela campanha com a coroazinha aqui em cima. Keep calm and carry on. Que queria dizer o quê? Mantenha-se calmo e vamos em frente, nós vamos ganhar a guerra. Porque a Primeira Guerra inaugurou a morte de civis, né? Morreu mais civil que militar na guerra. Então, esses cartazes, eles vêm de volta. E o último cartaz da Primeira Guerra é aquele clássico, né? O tio Sam, no cartaz, apontando o dedo e dizendo que a América precisa de você, convocando os jovens americanos aí para o alistamento. Os Estados Unidos entrou na guerra em 17, não se prepararam para a guerra com a Europa e precisaram do alistamento assim rápido. Inclusive, o exército americano era quase amador em relação ao exército europeu. Mas entrou na guerra sem ser bombardeado, já tinha 3 anos de guerra. E o que deu grande força para o exército americano foi que o soldado americano era um atleta. A grande diferença do soldado americano para o soldado europeu é que ele era atleta. Sem saber o que fazer para treinar o soldado americano para ficar no mesmo nível militar, por exemplo, do soldado alemão, a solução foi dar a ele um treinamento físico que ninguém tinha. Então o soldado americano tinha condições físicas melhor que o outro. O que é que se muda na guerra? O cara na guerra tem que levar uma mochila de mais ou menos 40 quilos. Que é com munição, tem o equipamento, panela, a roupa de frio, tá? Tudo que leva. Tu carrega a tua própria mochila, teu próprio equipamento contigo. Mais o fuzil, geralmente na Primeira Guerra, eles têm que passar pelas trincheiras, as trincheiras na frente das trincheiras. A gente coloca buracos com lama para atolar os tanques, para atrapalhar a cavalaria, para atrapalhar o canhão. E se o soldado tiver condicionamento físico, ele vai passar por essa lama mais rápido que o outro. Os americanos, inclusive, aprenderam que todo filho passa, ele vai pelo chão com um fuzil aqui dentro dos braços. Já viu essa cena? Ele vai deitado. Por quê? Porque se ele passar deitado daquele jeito, ele não aciona a mina terrestre. Eles aprenderam que daquela forma espalha o peso do corpo, a mina terrestre não acionava. Então ele passava pela zona de mina sem ser atingido se ele fosse deitado. Agora, não precisa nem fazer, depois você vai na sua casa, no corredorzinho, para você ver como cansa. Só que ele fazia aquilo ali por quanto? 1 quilômetro. 1 quilômetro. Não pode ficar em pé. Se ficar em pé, não fica mais. Então, se você fizer um teste, você vai ver que eu vou precisar estar condicionado para fazer aquilo. Isso você em casa vai levar só você. Lá ele vai ter que levar ainda a mochila. Que é como se tivesse uma criança em cima dele. Tá? Então, esses cartazes, eles vêm e vão. E a prova adora usar essas imagens. Por quê? Porque sabe que as imagens mudam de sentido. Tranquilo? Essa questão tem a imagem e tem um textozinho. Ninguém precisa ficar desesperado, né? Porque tem aluno que fica, professor, como é que eu vou saber? Quando a questão está perguntando isso ou aquilo. Quem é que vai te dizer isso? O texto. Então, você tem que saber ler o texto. Não tem uma técnica para ler o texto. Na verdade,
prática. Você tem que se acostumar a ler. Quem lê menos, passa mais tempo lendo. É natural. Quem está acostumado a ler mais, lê mais rápido. Mas a todos, quem lê rápido, quem lê devagar, não custa nada fazer o velho, grifa. Grifa, meu irmão. Grifa a ideia central do texto. Geralmente a ideia central do texto vai até a primeira pausa, tá? Geralmente. Chegou até a primeira grande pausa, ele já disse o que ele queria dizer. Depois disso, ele só se repete. Beleza? E se você ler devagar, grifando, você evita ficar fazendo aquele negócio que está aqui numa página, aí vira para outra. Está numa página, vira para outra. Que aí você vai perder muito mais tempo. Tem gente que acha que ganha tempo não lendo o texto. Vai direto para os itens. Só que o texto ajuda a responder os itens. Então você não está ganhando tempo, você está perdendo mais tempo. Porque você fica tanto tempo voltando no texto, item por item, se tivesse lido, já estava resolvendo outro. Beleza? Vamos lá. Leia um trecho escrito por um operário inglês que trabalhou durante a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, coloquei uma questão da Primeira Guerra também, não custa nada lembrar que ela faz centenário esse ano, né? 2018 fazemos aí 100 anos que encerrou a Primeira Guerra, 100 anos que foi assinado o Tratado de Versalhes, um dos documentos mais injustos que já foram propostos a quem perdeu uma guerra. Tanto que gera a segunda, né? A Alemanha vai propositalmente se vingar. O fascismo, ele nasce para combater o comunismo. Ele nasce porque a burguesia europeia estava insatisfeita com o Estado que não fazia nada para atender os interesses dela. Mas o nazismo não é só isso. O nazismo, ele quer a Segunda Guerra. Se você pegar quem são os membros dirigentes do nazismo, quase todos eram ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Inclusive o Adolf Hitler, que era um combatente. Ele participou da Primeira Guerra. Agora foi. Não, está só querendo tomar o dedo. Ele participou da Primeira Guerra, mas ele não era um soldado importante. Ele tinha mal de Parkinson, não ia conseguir ser soldado. Mas no final da guerra, por falta de homens, ele foi. Ele foi atingido, hospitalizado, e praticamente não participa. Mas o grupo dirigente é militar. E eles querem sim, e ele não escondeu, tá? Em nenhum momento ele disse que não ia fazer a Segunda Guerra. Ele avisou desde o começo que ia fazer a Segunda Guerra. A Segunda Guerra é a guerra mais declarada da história. Ele passou 6 anos dizendo que ia fazer a guerra. 6 anos discussão que ele ia fazer, não era a segunda não. Era a guerra total. Ele estava se preparando para a guerra total, ele não escondeu, ele produziu armas, ele passou da Guerra Civil Espanhola, testou o exército lá, desfilou o seu arsenal de guerra. Só que no fundo, Inglaterra e França, não queriam participar dessa Segunda Guerra. E achou que o Hitler estava fazendo isso, e se preparando militarmente, mas não ia levar à frente. Duvidaram dele. 2, ele discursava que ele destruía a União Soviética. E isso era interesse da Inglaterra e a França. Então, meio que a Inglaterra e a França deixaram ele se militarizar, porque achou que ele ia se degladiar com Stalin. Quando ele assinou o pacto de não agressão, meu amigo, já era tarde, já tinha tudo pronto. Ele assinou o pacto de não agressão, semanas depois ele começa a guerra. Tá? Então, não custa nada lembrar o secretário, não custa nada lembrar a prova de linguagens, que também faz 100 anos da obra do Pequeno Príncipe. Uma obra que pode ser citada na prova. Tá? É escrita durante a Primeira Guerra Mundial, né, por um soldado francês na trincheira. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Participou, mas ele não vai participar de forma bélica. O Brasil é neutro belicamente na Primeira Guerra, tirando uma ajuda médica na Primeira Guerra, participando só de uma operação de guerra, que não foi bem uma operação de guerra, porque ele matou os animais marinhos, sem querer. Ficamos famosos por termos errado, matamos os animais pensando que era torpedo. Tá? Daqui de hoje é fácil a gente achar que a gente errou, mas o torpedo é um objeto cilíndrico na Primeira Guerra Mundial, uma bomba, que não tem barulho. Ele faz barulho de onda, aí tu está no mar e escuta uma onda. Pode ser uma bomba. Ele tem uma ficar um pouco tenso, porque você vai escutar bomba o tempo todo. Se você não agir, não dá mais tempo.
Porque aí você tem que fazer o torpedo, você tem que jogar uma bomba boia e torcer para o torpedo se chocar. E como o Brasil já tinha sido atingido, ele não vai esperar. Quando ele viu aquele objeto vindo em direção a ele, jogaram a bomba, mas não eram os torpedos. Pegou mal. Todo mundo zombou da Marinha Brasileira, então ele encontrou uma resposta sensacional para essa situação. Foi de propósito. Foi de propósito para dar uma lição para a Alemanha. Ela entender que aqui o Brasil não se brinca. Não interessa se é soldado ou animal. Se aproximar, a gente mata. Coincidência da vida, a Alemanha não atacou mais a gente. Aí é que esse mito virou verdade. De que a Marinha Brasileira fez bem com a Alemanha. Tá? Como os alemães não sabem que a gente disse isso, também é verdade. Tá? Quando você diz uma coisa de alguém que ela não sabe, até que ela se meta na história, é verdade. Tá? Então vamos lá. Eu tinha uma fábrica de munição, tenho um cartaz aqui do Miller, e aí diz assim, ó, não sei dizer quantas outras ganharam na fábrica de bomba, mas sei que elas pagavam apenas, se eles pagavam 25 centavos por semana a cada moça para encher. O que não era muito, aliás, não dava para viver com esse dinheiro, nós precisávamos comer e a gente não ganhava as refeições. Mas quando elas entraram em greve, o salário aumentou uns 5 ou 6 centavos por semana e foi criado um sistema de bonificação. Tá? Aí tem a imagem, sempre lembrando a vocês que essa imagem é recorrente na prova. Aí vem lá, os documentos permitem afirmar. Primeiro de tudo, como é que a gente responde a questão? Não responde. Elimina os itens. Tem que achar o erro. Depois que a gente achar o erro, é tendencioso a gente ficar em contra duas, mas a gente já eliminou 3. Aí essas duas é que a gente vai olhar cuidado por cuidado. Tá? Primeira dica para você, tem aluno que quer a resposta perfeita. Meu amigo, deixa eu dizer só uma coisa, a possibilidade da prova com a resposta perfeita é quase 0. Geralmente em prova, a resposta é o que tem, eu brinco que as respostas de prova geralmente são a resposta marmita. Não é o que a gente quer, é o que vem. Tá? Quem falou de marmita sabe que pede. E no começo você até tem expectativa, mas depois você sabe que não quer mais. Porque tem lá na marmita hoje. Filé parmegiano. Aí quando você vai ver o filé parmegiano, nem pense numa carne, queijo, pode tomar pelo molho. Só para dizer que olhou, quem gosta, a fatia de queijo impressa, tá? E aquela carnezinha dura é o que o pessoal chama de bife, né? É o que vem. Você pega feijoada, vem uma linguiça. No feijão preto. Passe então a ser feijoada. Então não crie expectativa. Às vezes a resposta é aquela mesma. Se você ficar procurando a resposta perfeita, qual questão você vai marcar? Nenhuma. Aí vamos lá para o histórico. Quantas vezes a questão de humanas foi anulada no Enem? Nenhuma. Então entenda que você vai marcar aquilo ali, supera, meu irmão, vai para outra. Às vezes isso acontece com o aluno que é muito bom, né? O aluno que não entendeu a questão, ele marca aquilo ali e vai se embora. Aí o que é muito bom naquele item, pô, eu entendo esse assunto, não é esse aqui, eu não aceito. Jovem, vá-se embora, meu irmão. Vá-se embora. Faça sua prova, marca a resposta. Quando você chegar em casa, você fica puta, você vai se proteger. Tá certo? Você picha a sua cara, você bota o seu textão, tá? Grava seu vídeo, porque aqueles vídeos de Instagram deitado, por exemplo. Você tá fazendo a prova, tá? Aí bota aquela, para não ficar a cara correndo nela, bota aqueles bichos, né? Coelho, não sei o quê. O negócio de Instagram aí faz o vídeo, tá? Já tá coisado? Já. Veja logo aí se tá funcionando. E aí, se desligou? Desligou. Pronto. Vamos lá. Vai circulando o que estiver errado, tá? Vai na mente. Não dá para vocês escreverem aqui, não, certo? As guerras mundiais, trabalhos da primeira metade do século XX, exigiram a utilização de toda a sociedade no esforço para vencer os inimigos. Tem um erro clássico, toda prova chamado exagero. O texto, a imagem, fala de que
figura social? A mulher. O texto fala a mulher, toda a sociedade. Tem criança, idoso. Não. Como é que eu posso dizer que toda a sociedade participou se eu estou falando da mulher? O item A é um exagero, João. Professor, mas quando ele fala da mulher, ele tem que dizer que o homem e a mulher participou. Mas na Primeira Guerra, as crianças participaram? Participaram. Jovens, os homens foram para a guerra. Entenda, os homens foram para a guerra. As mulheres estão trabalhando. Quem é que vai construir as trincheiras? É os pivetes. Quando terminava a aula do colégio, os pivetes tinham que ir construir trincheira. O dia todinho esse menino cooperava com a guerra. Não tem como esperar, não. Passou dos 5 anos, vai contribuir. É situação de emergência. Se ele não contribuir, é perigoso até para ele. Ele vai construir a saca de areia. É saca de areia. Enquanto os cabos botam essa areia dentro do saco, amarra e vão botando nas portas das escolas, dos prédios, bota no teto. Por que areia, professor? Porque a areia, ela combate os incêndios. Quando tivesse os bombardeios, para apagar o bombardeio, é mais fácil apagar bombardeio ou incêndio grande com areia do que com água. O ponto de evolução da água de 100 graus, se o incêndio for muito forte, ele vai passar dos 300 graus, dos 400 graus. Quando tu jogar água, ela vira vapor e ele te queima. Se tu jogar um balde de água no fogo muito alto, vai voltar um vapor de água quente em ti, tu vai sofrer uma queimadura horrível. Está acontecendo um incêndio, o que é que você faz? Joga areia, que apaga o incêndio. E ela aguenta muito mais temperatura. Tanto é que o extintor não joga água. Tá? Quando tem um incêndio muito grave, não é para jogar água, não. Professor, mas os bombeiros dão jato d'água. Aqui distância. Aqui velocidade. Porque se ele não jogar pressão, meu amigo, a água nem chega. Ela evapora antes de tocar. Beleza? Então, item A, exagero. Tira o bicho. Vem de volta. Graças ao feminismo, se tornou uma força social, as mulheres conquistaram a igualdade de direitos no mercado de trabalho. Pegadinha do malandro. Direito é condição? É a mesma coisa de condição? Perguntarei de outra forma. As mulheres têm igualdade salarial no Brasil? Na lei? Sim. Então ela ganhou o direito de igualdade salarial? Direito de igualdade, lei. Ganhou o direito de igualdade? Ganhou. Vocês têm direito à saúde pública? Tem direito a lazer na Constituição. O salário mínimo dá direito a lazer. Como sonhar é de graça, né? Você pode se divertir sonhando, tá? A gente tem direitos. Direitos não implicam em realidade. Quando a questão falar que ao longo dos anos as mulheres ganharam igualdade de direitos em alguns países, verdade? Verdade. O que é que elas não ganharam? Igualdade de condições. Igualdade de condições. O item B é o famoso se lê rápido erra. Porque a gente lê, aí fala assim, igualdade de direitos. Não, mentira, verdade. No final do texto, sabe o que ele disse? Elas ganharam aumento. Bonificação. Os homens também tinham aumento e bonificação. O que é que elas não vão ganhar no mesmo salário? Nem perto disso. Mas aí não é igualdade de direitos, é igualdade de condições. Então o item não está errado. Ok? C. A tentativa de se valer do trabalho feminino foi improdutiva porque as mulheres não se adaptam ao rigor do trabalho fabril. Está errado. Porque se as mulheres não suportassem o trabalho fabril, elas já tinham sido tiradas do mercado de trabalho faz tempo. 2. É o famoso preconceituoso, né? De forma sutil. É aquela mesmo item clássico. O índio não se adaptou ao trabalho escravo, por isso que a gente usou o trabalho escravo africano. Não, filho, a gente usou o trabalho escravo africano por 2 razões. Ganha-se dinheiro com o comércio de escravos. E o índio não é um comércio, mas o escravo africano é. 2. O escravo africano, como era um comércio, na teoria você gasta mais do que caçando o índio. Mas Portugal quebrou a casa, hein?
Portugal é o único país, ou melhor, é o primeiro país a ganhar muito dinheiro com o tráfico negreiro. Por quê? Descobriu uma moeda de troca perfeita. Todo mundo copiou Portugal depois. Descobriu que os africanos trocam pessoas escravas por cachaça. O resto do mundo não produziu cachaça, mas produziu rum e outras bebidas para trocar por pessoas. E quando eu digo trocar por cachaça, eu não estou falando de uma relação pequena, não. 1 litro de cachaça, tem registro, documento histórico, chegou a se comprar de 6 a 10 escravos. 1 litro de cachaça. Com 1 litro de cachaça eu comprava 6 pessoas. Por que eu não ia fazer comércio escravo? Sai altamente lucrativo. Lembrando que a cachaça não é um produto, é um subproduto do açúcar. Toda vez que eu faço açúcar, a cachaça, a fermentação do açúcar, é vamos dizer assim, é um resto. Eu não vou usar, mas eu vou produzir. Por causa do calor, vai nascer a cachaça. O único trabalho que eu tenho, guardar. E aí o Brasil deu sorte. Ou melhor, Portugal. A gente não sabia onde guardar, e no Brasil tem muita madeira, a gente guardou em tonéis de madeira. Mal sabia a gente que os tonéis de madeira enobrecem a cachaça. O nordestino tomou. Então ele fazia e tomava. Como ele fazia e tomava e o Nordeste não era tão rico, a cachaça acabou. O mineiro ganhou a característica de tudo que ele fazia, que ele guardava. Por isso que essa história do jeitinho mineiro. Porque o mineiro tem um jeitinho caladinho para fazer as coisas. Os mineiros produziam cachaça e guardavam. Produziam cachaça e guardavam. Produziam queijo e guardavam. Resultado? Minas hoje vai inaugurar, e muito em breve, as primeiras cachaças de 500 anos. Só Minas Gerais tem cachaça de 5 séculos. Porque eles foram produzindo e foram guardando. Está muito próximo já de sair as primeiras garrafas de cachaça de 5 séculos. Cachaças que vão ser comercializadas aí a 50, 60 mil dólares. E quem vai comprar, talvez nem tome, né? Compra para ter, eu vou ter a primeiro lote de garrafa de 500 anos. Ok? Vai ficar encontrando motivo para beber essa cachaça e talvez não encontre. A gente, olha a diferença. Nós estamos perto de inaugurar a cachaça 200 anos. Nós já temos aí comercializado Pioca 150, 160, está muito em breve a 170 e eles estão guardando o tonel para de 200. Que aí também vai vir um preço diferenciado. Tá? Eu não dou. Mas existe mercado, né, João? Tem caneta aí de 58 mil reais. Eu não compro. A gente é liso. Com 58 mil reais, a gente não pensa em comprar uma caneta. A gente pensa em comprar tudo, menos uma caneta. Tá? Os modernos armamentos industriais, graças à sua precisão, protegem a população civil dos enfrentamentos bélicos. É o contrário, bebê. Quanto mais tecnológico, menos proteção. Se na Primeira Guerra a gente já não podia fazer nada com uma bomba, que a gente tinha um capacete. Mas ela explode a fuselagem do navio. Então, morreu. Tu imagina no final da Segunda, que a gente lança a bomba atômica? Que eu não sei se vocês sabem sobre, mas a bomba atômica ela chega a 1 milhão de graus. 1 milhão de graus é 10 vezes o Sol. O Sol é 100 mil. Não sobra nada. E outra coisa, ela quebra a barreira do som. Você nem vê, nem escuta nada. Você já morreu. É pior que o Thanos. Dá tempo nem enxalo. Tem que fazer assim. Tá? O que é que eu posso fazer para me proteger da bomba atômica? Não está aonde ela caiu. Mas se eu tiver, você não vai mais estar em canto nenhum. Tá? A produção industrial do período era pouco especializada, uma vez que era comportada no trabalho feminino, é a famosa preconceituosa, pior do que a ser, né? Quem disse que nascer a mulher não aguentou o ritmo do trabalho. Na época, disse que ela era muito incompetente, né? Ela não tinha especialização para trabalhar. Então a resposta qual é a beisola? Beisola. De novo, cuidado com aquela pegadinha de malandro, igualdade de direito, igualdade de condições. Vamos lá. Seconds.
Tio Vargas. Sempre tem uma questão de Vargas, por quê? Porque jovem, Vargas, passou quantos 18 anos do poder? 18. Para o presidente passar 18 anos, ele teria que ganhar 4 mandatos. Ele só foi eleito uma vez. Ele deu vários golpes de Estado para ficar no poder. Eu brinco em sala de Vargas, era para passar em sala de aula do canal Combate. É só golpe, meu filho. É direto, é jogando golpe. Olha o trecho, ó. As armas utilizadas pelo primeiro governo de Vargas para dobrar a resistência dos setores organizados da classe operária descrevia um movimento pendular. Movimento pendular. O que é o movimento pendular? Já está dizendo, eu vou agradar um grupo, vou agradar outro. Vou agradar um grupo, vou agradar outro. Vargas é conhecido pelo apelido que deram a ele, e apelido, quando for bom, pegue logo. Chamaram ele numa rádio uma vez de pai dos pobres. Aí ele fez o quê? Tome, se abraçou. Com esse apelido. É melhor pegar logo. Tá? Quando eu era jovem, tá? Aí uma vez eu cortei o cabelo ficou mais curto, então os meninos alunos, eu sou parece ser menino do Homem-Aranha, aquele primeiro. Aí eu disse, não, gente, que terceira. Tá aí. Não peguei o apelido do Homem-Aranha. Logo depois veio o Monstro S.A. A mulher me pediu Casalce. Aí depois veio Madagascar. Aí eu queria aquele pequenininho, meu babão no resumo. Aí, podia ter virado naranja. Quando você recebeu o apelido, for bom, pega logo. Se eu voltasse, eu só para essa panela, isso aí era assim. Eu preciso que você saiba que ele é pai dos pobres. Por que a gente diz que é pai dos pobres, mas dos ricos? Vamos lá. Quando Vargas criou a CLT, que era a reivindicação dos sindicatos, foi ele quem criou. Na verdade, foi ele quem implantou, né? Não foi ele quem criou. Ele pegou a ideia dos sindicatos e transformou ela numa coisa real. Primeiro, ele agradou a população. Sim, porque o sindicato prometia uma coisa que ele fez, 1-0 Vargas. Cara, se tu pegar a CLT, tu vai chorar de emoção. Antes da CLT, carga média do trabalho brasileiro, de 12 a 14 horas. Você tinha direito a trabalhar, e pode abusar desse direito. De segunda a sábado a gente estava trabalhando. Domingo era folga, e quem trabalhava na indústria, domingo era o dia que o cara via família. Porque depois que terminava o turno de trabalho, os homens dormem num dormitório e as mulheres e as crianças em outro. Eles não se veem. Porque havia preocupação de não gerar família. Qual o melhor método anticoncepcional? Não ter. E cientistas acreditam que o não contato não engravida. Sim. Cientistas eles são incríveis, né? Então, os cientistas defendem que só tem gravidez por touchscreen. Bluetooth, não engravida. Saudade. Não é porque é meu crush, eu desejo muito ele. Não engravida. Não engravida. Se deseja engravidar, não. Paulo Oliveira estava na gestação mais longa da história. Tá? A Xuxa tinha engravidado quantas vezes? Então, não tem contato, não tem pílulas. Se não tem pílulas, as mulheres não vão cair a produtividade dela por causa da gestação. Então, eles evitavam o contato, trabalhavam 14 horas por dia e eram muito mal remunerados. Não tinha férias. Aí ele vem com a CLT. Primeiro, férias remuneradas. 30 dias você vai receber para não trabalhar. Lembrando que quem paga as férias remuneradas? Gente, quem paga as férias remuneradas? Quem paga as férias remuneradas é a gente. Quando você recebe, eu vou fazer um contrato com vocês. Contrato. De boca. De contrato. Você contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa. E o serviço é R$1.000. Quanto a pessoa recebe? R$1.000. Você não acordou para R$1.000? R$1.000.
Se você receber carteira assinada e eu te disser que você recebe R$1.000, quanto é que você recebe? Ah, meu amigo, eu vou descontar tantos por cento para FGTS, tantos por cento para aposentadoria e tantos por cento para o Estado. No final das contas, você vai receber aí uma redução média de 20% do salário, alguns 27%, depende de quanto você ganha. 27% é descontado antes de você receber. Para onde vai? Não para você. Só que você não vê. Eu tiro, guardo, depois te devolvo. Uma parte é devolvida nas férias. É o teu dinheiro. Acumulado durante o ano e devolvido para você. Só que ele é devolvido com outro nome, férias. Não é mais legal? É muito mais legal. Porque parece que foi dado. E outra coisa, você fica grato. Meu Deus, eu tenho férias. Tá? Foi você que pagou. Você ainda vai pagar a sua aposentadoria, só que aí demora. Aí demora, você vai passar 35 anos pagando, 30 anos pagando para receber seu dinheiro de volta. E Vargas Mala deu aposentadoria aos 65, a expectativa de vida no Brasil de 52. Então você ia contribuir, ia morrer e não recebia, porque morreu antes. Ele não mandou você morrer. Uma pena. Como quase todo mundo morria, esse dinheiro ficava com quem? Com o Estado. Então ele encontrou uma mágica. Ele beneficiava os trabalhadores, mas os trabalhadores aqui pagavam o próprio benefício, ficavam gratos a ele, e com isso ele diminuiu greve, reivindicações, e os trabalhadores fizeram o que todo dono da indústria queria que ele fizesse: trabalhasse. Ele reduz a carga horária, mas aumenta a produtividade. Entendeu a jogada? Então ele é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos, porque ele eliminou os conflitos sociais. Porque ele fazia ameaça, tipo assim: se vocês não obedecerem, eu vou acabar caindo do governo. E se eu cair, todos os direitos vão embora. Todos os direitos vão embora. Agora, eu posso tirar a CLT? Posso. Aí o que acontece? Você recebe o seu salário integral. Qual é o problema? Temos saúde financeira? Não, gente. Se eu recebo 1.000 e é descontado para receber depois, se eu recebesse tudo, eu ia ter conseguido juntar esse dinheiro? A maioria não vai conseguir. A maioria não vai conseguir. Tá? Até porque na nossa situação financeira, a maioria não junta, né, porque não quer. É porque parece um ciclo, né? Toda vez que você junta um dinheirinho, acontece uma coisa. Aí o dinheirinho que você juntou foi-se embora. Aí você agora eu vou juntar. Quando você junta, aí acontece um negócio inesperado e vai-se embora. O pessoal da moto. Na hora que você juntou o dinheirinho, aí passa o pneu. Aí o dinheiro vai todo pro pneu da moto. Você agora eu vou juntar. Aí, levaram o capacete. Aí você vai. Aí fica nesse ciclo. Tá? Sobre a noção de envolvimento contemporário, proposta pelo texto, sua relação com o trabalhismo no contexto do Estado Público. Podemos afirmar como um todo. Refere-se à identificação, recorrendo vagas, uma questão social, sobretudo os trabalhadores rurais. Dica: Vargas não dá direito aos trabalhadores rurais. Por que, professor? Porque quem controlava os trabalhadores rurais eram os coronéis. Se ele desse direito aos trabalhadores rurais, os coronéis iam dizer que foram eles. Vargas não quer perder a força política dele. Então, o que ele faz? Não tem direito trabalhista para o trabalhador do campo. Ele quer fazer o trabalhador do campo vir para a cidade. Tá? B. Resultou em uma crise gerada pela campanha do petróleo é nosso, pois possibilitou uma aproximação maior com as camadas médias e populares. O item B é o famoso nada a ver. O que é que tem a ver o movimento trabalhista com a campanha do petróleo é nosso, filho? Porque nós queremos férias remuneradas, o petróleo é nosso. Uma aposentadoria. E o petróleo é nosso. O item B é aquelas conversas do Galvão, Casagrande e Ronaldo. Nada a ver. Nada a ver. O Galvão pergunta uma coisa, o Casagrande o Ronaldo, a gente quer entender, não consegue, eu também não consigo.
ficava rindo, porque eu não conseguia entender o bicho falando, eu não entendia nada, tá? Agora eu entendo porque que ele pegava a bola e saía correndo. Porque eu acho que ele ficava pedindo a bola e ninguém entendia. Aí ele estava jogando a bola no meu pé e vou levar. Porque se eu pedir para alguém tocar para mim, ninguém toca, você fica ninguém entende que ele pegou a bola e agora. Tem nada a ver com entender. Você tem que entender a história da minha avó. Minha avó não estava dizendo, não, mas tinha umas frases que, justamente que eu cheguei um tempo a achar, será que ele me dizia alguma coisa? E eu não estava entendendo. Tá? A frase da minha avó era assim, fica para aí a luz que eu estou com sede. A única que eu entendi dela foi quando eu estava com fome, como assistir televisão. Volta com fome, como assistir televisão. Aí eu entendi, hoje eu entendo. Porque você bota o menino para assistir televisão, acaba que ele vai se entretendo e esquece a comida. Que é o problema que dá no almoço e das coisas. Mas foi difícil entender com 5 anos. Explica-se tal movimento, que por um lado o governo reprime os militantes mais politizados. O governo não apoiava a greve, era crime. Por outro, se aproxima de forma paternalista, o que é paternalismo? É uma coisa de populismo, porque paternalismo é como se ele fosse um pai, o protetor das classes populares como um todo. Fantástico? Ele protege o povo e não permite a greve. Protege e não permite. Quer dizer, eu te dou os seus direitos, mas você não pode reivindicar. Sou eu que digo quanto é que você tem que ganhar. Representa uma clara tentativa de conciliar o capital nacional e estrangeiro, caracterizando a política econômica conhecida como nacional desenvolvimentismo. Nacional desenvolvimentismo é de que governo de Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek. O que é o nacional desenvolvimentismo? É exatamente o que ele diz. Juscelino queria implantar o que ele chamava de plano de metas, mas o Brasil não tinha dinheiro. Aí ele não acha, em nenhum momento, incômodo pegar e abrir o Brasil para pedir dinheiro ao capital privado. Seja nacional ou estrangeiro, quem quiser vir para o Brasil, está mais do que bem-vindo. Professor, como é que o Juscelino fez as indústrias virem para cá? O Juscelino fez uma tática que hoje ele seria extremamente criticado, mas na época não era feio. Não era feio. A moral ela vai mudando com o tempo. Olha a tática do Juscelino para atrair os estrangeiros, os empresários. Ele alugava um hotel no Rio de Janeiro, famoso esse hotel por causa do Juscelino, chamado Copacabana Palace. Quem nunca foi ao Rio pensa até que esse Copacabana Palace é um hotel até pequeno. Para os padrões de hoje é pequeno, é um hotel bonito, aquela coisa retrô, mas não é um hotel que vai impactar, não. Só que esse hotel não era importante, não era hotel, era o que acontecia no hotel. Juscelino pegava o hotel, pegava bebida, buffet com muita comida, chamava digital influencers, naquela época não era digital, era real influencers, tá? Ele chamava atores de Hollywood, jogadores, atletas, e colocava dentro dessas festas para fazer presença, e chamava os empresários, inclusive até jovens, ele colocava na festa. Jovens que acompanham, tá? E com muita bebida, comida, com dinheiro público. E ele não escondia não, ele tirava foto com um copo de uísque com essas jovens. Tá? Lacerda ficava puto, que era um político, que era oposicionista a ele, e ele tirava foto, tipo assim, brincando. Olha, Lacerda, tá? Na próxima festa eu te chamo. Aí depois ele mesmo dizia, não, tu não vai não, tu é chato. É uma festa, gente chato de festa, não tem quem acredite, tá? Tu não vai na festa. E aí nessas festas, com muita bebida, depois de fazer a festa, ele pedia para o pessoal investir no Brasil. Funciona? Vocês estão na dúvida? Eu não acredito, não. Ei, gente, funciona, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, reunião é chato. Reunião é chato. Você já ouviu falar de amor à primeira planilha? Quando eu vi aquela planilha, me apaixonei. Tá? Ninguém gosta de reunião. A palavra reunião, o diabo fica puto. Tá? E ele tem uma reunião que é de slide. Eu lembro do tempo da faculdade, tinha um professor que estava retroprojetor na sexta-feira no último horário, todo mundo
o dia todo trabalhando para a faculdade, ele queria ficar, mas era difícil, eu só estudava ao longe, em outro universo. Cara, reunião não funciona em alguns aspectos. Sabe o que é que funciona? Você gostando ou não, festa. Funciona. Tem um palestrante que eu acho que vocês conhecem. Assim, quem acompanha a palestra, tem um cara que eu acho que é um dos caras mais famosos do Brasil hoje, que é o Marco Sérgio Cortella. Conhecem? O Marco Sérgio Cortella é um filósofo, professor. E assim, quando ele faz palestra, ele é mais formal, mas ele foi dar uma palestra para a gente, professor. Só professor de história no auditório, 181 professores de história, do Brasil todo. Então, se ele fosse dar aula, ele tinha que dar a aula, porque todo mundo ali dá aula. E ele não é professor de história, é de filosofia. Então, ele ia cometer talvez alguns erros. Então, ele começou dizendo assim, gente, bom dia, eu não sou doido de dar aula para vocês, porque vocês aqui são os mestres. Mas eu queria começar essa palestra quebrando o gelo e dizer uma coisa. De tudo que eu já rodei esse Brasil fazendo palestra, eu descobri que tem uma coisa que une esse país. Cachaça. A bebida une o brasileiro. Quando o pessoal está bebendo, eu nunca vi um negócio unir tão rápido. Se você começar a falar sobre religião, vai dar briga. Se começar a falar sobre futebol, dá briga. Se falar sobre comida, dá briga. Mas se botar a bebida na mesa, aparece gente até para inteirar. Se botar a bebida na mesa, liso fica rico. Todo mundo fica lindo. E a gente perdoa até disso. O cara diz, não, cara, eu não vou beber mais não, que eu estou sem. Não, deixa ele, na próxima turma. O cara vai ficar olhando, não, deixa para outro. Não, cara, isso é irmão. Olha aí. Deixa com nós. Tá? Quem já passou o carnaval com um grupo de pessoas, sai melhores amigos. Sai de uma festa, já sai abraçado, e esse cara é tá doido. Legal demais. Vamos ficar mais pai dele. Se você fosse fazer um favor a uma pessoa, você faria favor a quem você teve um laço de festa. Sabia disso? Você sabia que as grandes multinacionais fazem festa, né? As grandes multinacionais fazem festas homéricas. Apple, Microsoft, Google, Heineken, Coca-Cola, essas grandes empresas, quando é festa da empresa, meu amigo, a festa do Santander ano passado foi no estádio do Palmeiras, para todos os funcionários, com banda gigantesca, todo mundo lá, e não sei o quê. Os gerentes ganham um grande prêmio de Fórmula 1 para todo mundo ir para os boxes e tudo mais. Sabe por quê? Porque tu se sente parte. Aí tu cede mais. Um cara que te chama para ir para uma festa, com tudo pago. No outro dia, se ele pedir para tu trabalhar 2 horinhas extras sem receber, tu vai? Vai. Tu não diz assim. Tu diz, ei, cara, está precisando terminar isso aqui, tu tem como ficar. Aí no sábado a gente vai e sai tomar uma bosta todo mundo. O cara fica. E ele fica toda semana. Nem se toca que está trabalhando hora extra. Aí no domingo a empresa faz um racha. Ei, cara, amanhã tem um racha, já dá blusa para todo mundo, não sei o que, mas vou precisar de sexta. Tu tem como quebrar o galho? Aí o cara, não, cara, de boa. Agora, quem vai fazer favor para um cara chato? Aquele chefe chato que só pede, que é incapaz de te dar um bom dia, que nunca nem brindou, nem copo de café contigo. Nunca nem perguntou teu nome. Te conhece por... Ei, vem cá. É meu filho. É vizinho. Meu amigo, não funciona não. Você já vai com dizer, aí você vira aquele funcionário que sua hora termina que hora? 5 horas. Que hora você sai? 10 para as 5 já parou. 10 para as 5 já vai no banheiro. Já vai lertando para poder... Para não terminar. Tá pensando que não é não? É, cara. Como é que tu acha que o Brasil ganhou a sede da Olimpíada? Ele fez uma festa. Quem soube disso? O Japão. Ele fez a mesma coisa. O Brasil pagou e fez uma grande festa para ser escolhido como sede da Olimpíada. O Japão soube e fez a mesma coisa. E quem não assistiu a Copa e não está sabendo, teve uma festa da FIFA gigante para escolher a próxima Copa, depois do Catar. E o Brasil não foi convidado. Porque o Brasil ia votar no Marrocos. Aí os Estados Unidos fizeram uma festa gigantesca. A CBF não ganhou ingresso para ir para a festa. Foi convidada a não ir. Porque a gente ia votar num país africano como sede.
E aí, quem ganhou? Estados Unidos, México e Canadá, numa festa gigantesca onde todas as delegações tiveram lá com seus representantes. Sempre foi e é funcional. Então ele inaugurou uma forma de atrair o capital para cá. Por que tu acha que a gente chama o Juscelino de quê? Presidente Bossa Nova, porque era legal ser presidente. Juscelino era garotão, andava com os artistas, conheceu a Mary Moore, o bicho era danado, tá? Beleza? Mas aqui, voltei lá, um tema que sempre cai, processo de formação no Brasil. Essa questão é a famosa. Se você ler o texto, você responde. Eu vou ter uma questão para vocês entenderem que tem uma questão na prova, que é só o texto. Você, o texto é grande. Mas aí ele vai até a primeira pausa, não foi isso que eu disse a vocês? Depois da primeira pausa, você só vai se repetir. Então, ó, a sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia. Aí você fala que nem português. Quem herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia? A sociedade colonial brasileira. Não entendi isso. Eu estou dizendo que a sociedade brasileira, ela é uma mistura, ela herda heranças que vêm da Idade Média. Tá? Ela herda heranças de organização da Idade Média. Que organização é essa? Tem nobre no Brasil? Tem. Tinha nobre no Brasil. Tá? É porque o título de nobreza aqui não era tão valorizado. Mas tinha nobre no Brasil. Ser dono de terra era influência no Brasil? Era. E na Europa medieval, quem era o cara? O cara que tinha um título de nobreza e tinha o quê? Terra. Como é o nome do senhor feudal? Senhor feudal. Vocês sabem que o senhor feudal é um rei, né? Só que ele é chamado de senhor feudal porque o reino dele às vezes era tão pequeno que era só o tamanho de um feudo. Aí ele era um rei tão pequeno que ele era chamado de senhor feudal, mas é um rei. Eu adoro Shrek. Shrek faz um resumo perfeito. O feudo ficava distante, era pequeno. Aí eu tenho um reino de tão distante. Nem o rei sabia de Shrek, nem o Shrek do rei. O rei ficava tão preso dentro do muro que ele não sabia que existia Shrek. Tá? O Shrek achava que era o rei do pântano. E ele era o rei do seu reino. Quando na verdade o Shrek é do rei. Ele está dentro do território do rei. Porque o rei não sabia. Nenhum do outro. Tá? Mas acrescentou, quer dizer, ele herda a ideia da Idade Média, de terra e nobreza. Mas acrescenta um sistema de graduação que se origina da diferença de ocupação, raça, cor e condição social. Como assim, raça, cor e condição social? Na Idade Média, existem negros e índios? Não, gente, a Idade Média tem negros e índios. Tá? Como não tem negros e índios? No Brasil eu tenho que pegar a ideia de terra, nobreza e entender que aqui tem negros e índios. Como tem negros e índios, ser negro e ser índio já é uma diferença social? Sim. Porque eles vão ser tornados o quê? Escravos. Aí vai surgir uma coisa muito doida. O português miscigenou. Gente, olha a gente. O português miscigenou. O português miscigenou, só que a elite brasileira não aceitava ser chamada de negra e índia. Tá? Ela criou uma expressão para ela. Ela é miscigenada, mas se você chamasse ela de negra, ela ficava chateada. Se você dissesse que ela era índia, ela ficava chateada. Então ela criou uma expressão para ela chamada de mulato. Mulato. Carioca foi quem inventou essa expressão. Por isso que tem um feijão carioca, também chamado de quê? Mulatinho. Porque o carioca disse que não era negro, ele era mulato. Você é um mestiço? Mestiço não, mulato. Tá? As distinções essenciais entre fidalgo e plebeu, o fidalgo é um nobre. Tenta se nivelar, porque o mais indígena que serve o colonizador português torna todo o europeu de fato gentil homem em potencial. O que é que ele disse aí, ó? É tanto índio que só de ser europeu tu já é o quê? Superior. Só de ele chegar da Europa, ele já era superior porque ele não era índio. Então a tua condição de nascimento faz diferença? Faz. Tanto faz que ao longo dos anos a sociedade brasileira foi escondendo que era herdeiro indígena. Quantas pessoas da nossa família não têm um traço na árvore genealógica indígena? Mas durante muito tempo a gente, não sou índio não. Até hoje a pessoa pensa que para ser índio tem que andar nu, com arco e flecha. Eu levei uma vez um grupo de alunos para a comunidade indígena lá perto de Fortaleza e foi
Assim, foi esse choque. Muito tempo. Dava aula até de fundamental ainda. Aí eu levei os meninos da quinta série, ó. A gente falando de do índio, levando os meninos para conhecer a comunidade indígena. Chegou lá, os índios, né? Na escola. Todos sem aquela caracterização de índio. Aí os meninos ficaram, professor, cadê o índio? Gente, todos são índios. Professor, a gente não está vendo os índios. Gente, aqui é uma comunidade indígena. Aí veio o menino, veio dentro da mata. Veio o menino correndo dentro da mata. Só de short. Olha o índio, aí o menino correndo para tirar foto, para conhecer o índio, o que é que ele estava fazendo. Tá? Porque ele disse, menino descalço, correndo, esse é índio. Os outros estavam com roupa, não, aí não tem índio não. Tá? Que a gente ainda tem essas coisas. É tipo assim, se você vê um vaqueiro, você pensa no vaqueiro como? Caracterizado de vaqueiro. Se ele não tiver as características, você nota que vaqueiro não é vaqueiro. Aí não é vaqueiro. E a gente cria, né, o estereótipo. Ó. Isso aqui é o vaqueiro, isso aqui é o bandeirante, isso aqui é o índio, isso aqui é o nordestino, isso aqui é o gaúcho, isso aqui é o sambista. Tá? Não vai funcionar muito não, né? Porque se a gente vê o nosso cantor de forró, ele se veste igual o pessoal do rock. Às vezes até com cabelão e tudo. Durante muito tempo. Com jaqueta, calça preta, as bichas, às vezes até de metal, aí quando vai cantar, aí é bom. O estigma de roqueiro, mas às vezes até com a blusa, né? Rock and roll. Aí vai tocar, forró. Pega o solo da guitarra e aí vai forró. Tá? Eu não estou conseguindo lembrar de uma música clássica que era desde Limão com Mel, tinha muito isso aí. Limão com Mel, Luciano Nossa. Fazia solo do Iron Maiden, do Metallica. Saiu uma mulher de dentro do limão, uma confusão. Aí quando começava, luz, câmera. Com os índios eu posso desfrutar da vida verdadeiramente só porque um é europeu. Você está aqui, o outro é índio, ele é nobre. Só porque ele é europeu. E ele fazia questão de dizer que eu sou europeu. Fazia questão de dizer o quê? O sobrenome. Tá? O gentil, ó, tem ali gentil com L, tem aqui gentil com O. Para quem não sabe, tiver com um cadernozinho, queria que você anotasse isso aí. O Enem tem termos que ele finge que você já sabe. Eu não sabia, está sabendo agora. Você não pode saber depois da prova. Se sabendo antes, um dia antes, não tem problema. Gentil com O. Bote aí, índio catequizado. Toda vez que tiver um texto que falar gentil com O, é um índio catequizado. A prova não vai lhe avisar. Já era para você saber. Inclusive aos mais bíblicos, alguém aqui que acompanha e lê a Bíblia com mais frequência, tem a Bíblia dizendo que quando a pessoa se converte, ela vem um gentil. São os convertidos. Quem é transformado em cristão era chamado de gentil com O. Se o índio não for gentil, ele era o quê? Ele vai para o contrário. Se ele não é gentil, ele é selvagem. Ou é gentil porque é catequizado, ou é selvagem. O gentil se transformou em substituto do camponês, um novo estado coerente, que é uma classe social, que permite uma reorganização das categorias tradicionais. Contudo, o fato de ser aborígene, mais tarde os africanos, diferentes ética, religiosa, fenótipo dos europeus, criou oportunidade para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Ele disse o texto, ele disse, a partir do texto pode-se concluir que você não precisa de nenhuma informação de fora. O texto é suficiente para responder. Item A. A diferença classe medieval de clero, nobreza e camponês existente na Europa foi transferido para o Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu um elemento fundamental da sociedade brasileira colonial. Vocês não estão com o texto para ficar acompanhando, talvez, quem está mais longe, mas entendo, o item A está incompleto. O item A fala que a gente herdou as ideias da Europa. Cadê o que ele diz no texto? Mas foi acrescentado aqui novas diferenças de cor, raça. Não tem isso no item A. Ele diz que foi transferido da Europa para cá a ideia que vinha de lá. E não colocou a ideia de cor e raça. Tá certo? O B
Eu não estou conseguindo, não tem como coisa aí, não? Tem não? Você para não ser abrir. Vai aí, vai ser. Dá pra ler Dá pra ler daqui? Ei, pessoal, tá aqui na sua cara, não. Tá. Não, mas é... Você quer ler aqui? Pronto, aí. Ai, dá um sorriso sem falar isso. Pronto. Se couber meu olho, é a câmera, viu? Ó, a presença de índios e negros na sociedade brasileira, agora o bicho tá com os olhos aqui. Coisou nós. Não, a bichinha aqui. Bota num coisa lá. É, aí, ó. Tecnologia. A presença de negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a escravidão, completamente desconhecida da sociedade europeia. Cara, a escravidão é completamente desconhecida da sociedade. Ó, queridos jovens, a escravidão é o método de exploração do trabalho mais antigo da humanidade. Mais antigo da humanidade. Não é novidade o ser humano escravizar o outro. Grécia e Roma, meu Deus, tá? Roma tinha tanto escravo que não sabia nem o que fazer, que estava escapado de se matar. Eles se divertiam. Então, quando ele deu confusão, não teve. Uma vez os escravos foi fugir e matar os romanos. Tá? Os escravos chamados Espartanos. Ele se escondeu no vulcão, vai buscar. O dia do Brasil, por ser pequena quantidade, tem sido facilmente estudado. Jogos, em algum momento do texto, ele disse que os índios eram poucos. Ele disse que o índio era fácil de ser dominado. Não, mas eu pensei que não é para pensar, só vai partir do texto. Não é para chutar o texto. Não tem isso, é errado. Outra coisa, quem foi que disse para você que os índios foram facilmente dominados? Os índios foram dominados. Facilmente? Não. Porque eles tinham arma de fogo. Ó, querido sonho. A arma de fogo que eles usavam não é automática. Ela dá um tiro, tem que recarregar e atirar. Nesse intervalo, você vai levar as flechadas. A flecha do índio brasileiro era de madeira. Não mata. De primeira, não. Não atravessa o corpo, sim. O português tinha uma proteção. No rosto, não. E o índio atirava todo canto. Mas o índio colocava na ponta da flecha veneno. O veneno não matava, mas provocava uma paralisia muscular do mal. O cara tinha uma cãibra, febre, tá? Se fosse o teu rosto, uma câimbra no rosto. Dói, mano. O cara tem a câimbra no pé, incomoda na batata da perna, porque ele já pegou o câimbra no dedo, dessa câimbra, dedo do pé, e o dedo recolhe. O cara fica perreado, volte, mas no rosto. A diferença de raça, cultura e condição social entre branco e índio, branco e negro, tendeu a diminuir a diferença classe medieval entre feudal e plebeu europeu na sociedade colonial? Essa é a resposta. Por quê, ó? Lá na Europa, eu sei quem é nobre e quem não é. No Brasil, quando o europeu chega aqui, como é que eu sei se ele é nobre ou não é? Não sei. Pela cor dele, eu já digo, é europeu. Até hoje no Brasil tem essa besteira? Vê o europeu para o Brasil, chama de quê? Gringo. O europeu veio para cá, o brasileiro tem a besteira. É europeu, rico. Se é europeu, é rico. Tá? Se vier um turista de outro povo, por exemplo, se vier um argentino para cá, tá? Vem passar férias aqui porque ele tem dinheiro. Se tiver dinheiro para a Europa. O europeu vem para cá também por causa disso. Porque aqui o dinheiro dele é hiper mega o quê? Valorizado. O europeu passa férias na Europa. Os mais ricos. Eles não vêm para cá, não é por outra coisa não, porque nós temos ainda problemas de logística. Não tem tantos voos, o deslocamento é complicado. Tem um problema também de informação. Lógico, o Brasil está ampliando sua capacidade de infraestrutura, tá, mas ainda é muito aquém. Só para tu ter noção, Paris recebe por ano, Paris recebe, por mês, no mês de julho, Paris, só Paris, recebe mais do que todas as cidades da América do Sul. No ano. Paris chega a receber uma média de 2,3 dia, 2 milhões e 300 mil pessoas por dia nas férias. 2 milhões e 300 mil desembarcam por dia. Aqui é um número, tipo assim, Brasil bate recorde de turismo e recebe 6 milhões de turistas esse ano. Eles receberam em 2 dias. 2 dias. Por quê? Porque eles têm um aeroporto que tem condições de receber essa quantidade de pessoas, eles têm transporte
tem rede de hotéis, tem como comportar as pessoas. Se a gente for para algumas cidades do Brasil, tem hora que você quer ir, não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Aqui vocês estão em Sobral, estão abençoados, bem pertinho aqui tem opções de várias praias, apesar de vocês não estão na praia, vocês estão próximos a elas. Vocês sabem que no Réveillon, num feriado mais longo, se você nos programar, por exemplo, para ir para Jeri, aí dormir no acampamento. Esgota tudo e é ligeiro, tá? Beleza? Aqui para outra. Não tinha feito nenhuma Farararuei. Agora, uma questão sobre a abolição da escravidão no Brasil. É outro tema recorrente na prova. Tá? Esse ano faz também esse aniversário da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, a lei mais importante, mais simbólica do Brasil. Tanto é que todas as capitais do Brasil têm uma avenida chamada 13 de maio, por causa do 13 de maio de 1888. Lá em Fortaleza tem até uma ressignificação. Lá em Fortaleza, a Avenida 13 de Maio, fica a igreja de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima apareceu dia 13, em Fátima. E o pessoal pensa que a Avenida 13 de Maio é para Fátima. Se esqueceram que é para Lei Áurea. Então, todo dia 13 tem procissão, tem missas. Tem um evento que a igreja promove, o bairro é muito forte a presença da igreja, ela tem uma escola vinculada à igreja, o bairro é muito vivo em torno da igreja de Fátima. E o pessoal até hoje pensa, mudou a percepção, o pessoal pensa que 13 de maio é por causa de Nossa Senhora de Fátima, e não por causa da Lei Áurea. Apesar de que tem a data, o pessoal não associa. Tá? Nós temos quantas 3 datas marcantes da história do Brasil? 3. O 3 de maio, são as 3 mais fortes. O 7 de setembro, o famoso grito de Ipiranga, tá, de Menino Dom Pedro. E o 15 de novembro, da proclamação da República. Tanto que são datas que ainda continuam muito presenciais. O 3 de maio não virou feriado, né? Não virou feriado, deveria. 7 de setembro é feriado, 15 de novembro é feriado. E outras celebrações foram morrendo, né? Quando eu era pivete, tinha dia do índio, dia da árvore, dia do descobrimento, Tiradentes, Dedé Cortez Mineiro, agora só ficou o Tiradentes, né? 21 de abril. Morreu 19, morreu 20, o 22, ficou só o Tiradentes. Bom, o negro não é só o trabalhador dos campos, mas é também o mecânico, não só racha bem para buscar água, mas também com habilidade. Só as mãos contribuem para fabricar os luxos da vida civilizada. O brasileiro usa em todas as ocasiões e de todos os modos possíveis. Com relação à utilização do trabalho escravo na economia do século XIX, eu queria que você botasse aí no caderninho de vocês os tipos de escravidão no Brasil. Coloque aí, que ajuda você a resolver várias dessas questões. Bota assim, ó, funções escravas. Ou tipos. O problema não. Professor, tipo, está errado? Não. A sociologia usa a expressão tipo, porque quem criou a palavra tipo foi um sociólogo chamado Max Weber. Então ele criou tipos sociais, os tipos ideais. Não está errado você botar na redação, tá? Nós tínhamos tipos sociais, nós temos tipos de escravidão. Não está errado, tá? Se o corretor disser que está errado, você segura o Max Weber. Não está errado. Aí ele não tem mais como argumentar. Ok? Tipos. Primeiro escravo é o escravo braçal. Braçal. Para não errar, cedilha. Cedilha, você bota a cobrinha que não tem pé nem mão. Já não é essa musiquinha para dizer? Da cobrinha que não tem pé nem mão. Vai. Escravo braçal. Escravo doméstico. Escravo urbano. Escravo urbano. Escravo reprodutor. E a brecha camponesa. Brecha camponesa.
Tá? Escravo braçal, escravo doméstico, escravo reprodutor, escravo urbano e brecha camponesa. Ah, e falta um, desculpa. Escravo de ganho. Escravo de ganho. Beleza? Bora, um a um, ó. O escravo braçal é aquele clássico, tá? Vai trabalhar na lavoura, mora na senzala, que é um local onde os escravos eram colocados. No Brasil, o escravo é colocado na senzala, é um depósito para colocar pessoas. Geralmente era separado, tá? Senzala de homem e senzala de mulher, para evitar que eles tivessem brigas pelas mulheres, procriassem, perdessem o controle. Nos Estados Unidos, não é senzala. Eles colocavam os escravos em cabana. Qual a diferença? Eles colocavam os escravos para eles fazerem família. Eles colocavam em casais, porque eles queriam que eles constituíssem família. Esse escravo braçal é aquele que vai trabalhar em tudo, né? Ele planta, corta a cana, transporta a cana, vai trabalhar no moinho, acaba sendo o motor do moinho, né? O moinho era para ser puxado ao gado. O gado é que era para puxar. Mas o problema é que o gado comia o açúcar. E por mais que o senhor dissesse, não coma, e o boi dizendo que entendeu. Você entendeu que não é para comer. E o bichinho ia lá e comia, danado. Aí botava-se o escravo para poder mover o moinho. Ele que transporta o açúcar. Resultado, esse escravo braçal acaba criando na imagem das pessoas que só tem ele. Tem um escravo doméstico, geralmente é mulher, tá? Geralmente. Por quê? Você não vai colocar dentro da casa grande um escravo, porque ele pode lhe matar. A mulher se acreditava que podia controlá-la fisicamente. Geralmente o escravo doméstico vai criar aquela pessoa que é uma relação que o Brasil tem, que é diferente da Europa. Na Europa, a nobreza tinha os criados, chamados criados de peso, ou criados de libra, de livre. Esses criados eram cozinheiro, armadeira, a pessoa para lavar a roupa, tá? Uma pessoa para cuidar das crianças, tá certo? Na Europa tinha gente para divertir a nobreza, músicos, e aí vai. No Brasil, o escravo doméstico vai dar origem à relação da empregada doméstica no futuro, que é uma personagem importantíssima na sociedade brasileira, que só recentemente foi reconhecida como trabalhadora. Ela não tinha direitos recentemente. E essa figura é uma figura estranha ao mundo, porque só quem pode ser empregada é quem é rico. No Brasil, não, porque ela era uma figura que era mal paga, que morava dentro da casa. Inclusive as casas vinham com o espaço da morada dessa pessoa. Então ela é a origem desse escravo doméstico. Algumas eram até ama de leite, né? Quem amamentava o filho do escravo era ela. Ok? Você tem um escravo aí, qual foi na sequência? Para eu não mudar a sequência. O escravo urbano. Tem gente que não sabe, mas tinha escravo que tinha funções como gari, cabeleireiro, tá certo? Contador. O contador da fazenda era escravo. Ele que sabia contar. O dono da fazenda não sabia. Trabalhava como enfermeiro, porque não tinha o curso de enfermagem. Ele é que era enfermeiro. Era um cara que às vezes auxiliava algumas pequenas intervenções médicas, tá? Estivador para carregar e descarregar as coisas nos portos. Beleza? Você tem o escravo reprodutor, que é um escravo padrão, mas ele tem uma dupla missão: procriar. No século XIX, quando foi proibido o tráfico negreiro, o preço do escravo foi muito caro. Aí fizemos aquela logística, né? Quem não pode comprar escravo, faz. Vai ser permitido na senzala que os escravos possam coisar. Vai surgir o escravo reprodutor. Alguns escravos vão ser selecionados para poder gerar filhos. Como às vezes todo mundo da senzala era filho dele,
ele ganhou um apelido de Pai João, ou Tio João. Tem duas explicações para o Pai João ou Tio João. Um, é esse escravo que é o pai de todo mundo. Dois, é porque ele era o escravo mais velho e ele dava conselho aos outros escravos. Aí ele virou tipo um tio, tá? Mas também pode ser porque ele era pai de todo mundo, ok? Brecha camponesa, outro clássico que só tem aqui no Brasil. No Brasil, nós mudamos a escravidão. Ó. Escravidão, quem é responsável para sustentar o escravo? O dono do escravo. No Brasil, era escravo demais. Era muito escravo. E a elite brasileira, ela só tinha terra, ela não tinha riqueza não. Aí sabe o que ela fazia? O escravo, no domingo, era dada a ele uma folga para ele produzir a própria comida. O escravo é que produzia o próprio sustento. Então aquela história, não pode leite com manga. Feijoada era comida de escravo. Não disse, é mentira. O escravo, ele produzia os próprios alimentos. Ele produzia feijão, milho, mandioca. Ele produzia as suas próprias frutas. Ele tem o pé de manga dele, mano. Ele precisa pegar a manga dos outros, ele tem o pé de manga dele. Ele tem o caju dele. Tá? Ele produzia o tomate dele. Ele produzia a batata dele. Ele criava pequenos animais. Alguns escravos criavam sim galinha, porco. Feijoada não era comida de escravo, mesmo que os portugueses comiam feijão com porco. A diferença é que no Brasil, a feijoada é comida brasileira. No Brasil, nós tínhamos carência de panela. A Europa era mais elegante, mais chique. Aqui no Brasil as coisas eram mais simples, comia-se com as mãos. Pessoas andavam descalças. Nós éramos menos ausentes de talheres. Então, a comida brasileira, por falta de panela, era o famoso tudo dentro. O português comia feijão e fazia carne de porco. E quando ele ia comer, ele botava no prato feijão, aí botava carne de porco. Aqui a gente bota tudo dentro. Botava o feijão e cozinhava já com a carne. Assim nasce feijão tropeiro, tudo dentro. No nosso baião, ele vai botando arroz com feijão. Aí quando você tem melhores recursos, um queijo, uma nata, um coentro, bolinho, carne de são, calabresa. O que couber, né? A culinária brasileira é marcada por ser uma culinária de comida quente, graças a Deus, porque a gente não tinha tratamento de higiene. Se a gente comesse comida pronta, a gente tinha sofrido muito mais com problemas intestinais, mas a gente comia comida fervida. E a gente não tem método, né? Se perguntar ao brasileiro qual é o método da comida dele, é cheiro. É cheiro. Vocês assistem esses programas de culinária? Toda vez que tem esses programas de culinária, que tem uma senhora ou uma pessoa que cozinha em casa, ele sempre é eliminado. Por quê? Porque ele não tem técnica, ele sabe cozinhar. Aí o programa diz assim, vocês têm que fazer esse doce em 30 minutos e eu quero nessa temperatura. Que temperatura, mano? A gente cozinha com fogo alto, médio ou baixo? Quantos graus? Alto, médio ou baixo? Quanto tempo eu deixo? Sua mãe mesmo dizia. Deixa, meu filho, quando cheirar tá bom. Vai mexendo até cheirar. Tanto que a gente deixava cozinhar demais, salvava a gente. Então, o escravo da brecha camponesa, ele produz o próprio sustento. E quando você produz e fica com o que você produz, isso não é escravidão. Isso é camponês. Por isso que ele é um escravo camponês. Por último, ele tem um escravo de ganho. Você tem 2 escravos de ganho. É aquele que você não paga, nasce. O escravo que você nasceu. O escravo que você roubava de outra fazenda. Ou também pode ser escravo de ganho. Os senhores liberavam escravos para trabalhar. Eles liberavam alguns escravos para trabalhar. O escravo ganhava dinheiro e no final do dia ele tinha que prestar conta com o senhor. Aí ele é um escravo de ganho, porque ele vai ganhar e volta. Geralmente trabalhavam com pequenos serviços, muitos eram cabeleireiros. Aliás, esse escravo de ganho tinha uma tradição no Brasil. A primeira coisa que ele fazia quando ele ganhava o dinheiro dele, cortava o cabelo, fazia barba e comprava o sapato. Porque quem andava descalço era escravo. Quem andava com o sapato
Era como se fosse um homem livre de posse. Então ele comprava um sapato. E se você tem recursos financeiros, você trata do seu visual. Então, se tinha uma coisa que o escravo não tinha direito, era fazer o cabelo, fazer a barba. Então, quando ele conseguia o dinheiro, a primeira coisa que ele fazia, cortava o cabelo e fazia a barba, ele dizia que era homem livre. Sou homem livre, estou com a barba feita, estou com o cabelo cortado e tenho sapato. Em Minas Gerais surgiu até a expressão, né? Pé rapado, que era para o pobre, para o escravo. Por quê? Porque eles trabalhavam na mineração, e a mineração é um lamaçal. Quando eles iam para a missa ou quando iam andar na rua, os pés tudo cheio de lama. E fica aquela lama grossa. Aí o que é que ele fazia? Eles tinham que raspar o pé para entrar na igreja. Ou tinha um instrumento de ferro na entrada da igreja, que eles usavam para raspar. Mas aquilo era para raspar a bota da elite que descia do cavalo. O pobre raspava na calçada. Raspava o pé para tirar aquele grosso da lama. Aí como ele estava com o pé raspado, era o sino dele. Aí pé raspado virou pé rapado. Tá? O beira, né? O eira. Primeiro andar. Casa de primeiro andar. Eira, que era o sobrado. Beira é a varanda. Rico tinha casa de primeiro andar e varanda. Pobre tinha o quê? A casa plana e quintal. Até hoje a palavra quintal se associa à casa de baixa renda. Porque rico não tem quintal, viu? Tem deck, área de lazer, varanda gourmet, lounge. Tem lounge. Quintal não. Tá? Playground. Espaço para brincar. Qual espaço é para brincar? Para criança, qualquer canto. Aqui é um playground. Mas você vai aqui no playground. Não, mas se eu pego um restaurante, eu boto um campo para o menino não matar os pais, não quebrar os pratos, chama de playground já. É sucesso. Tá? Ou então você chama de espaço kids. E é bom. Vamos lá. Falando sobre os escravos, ele diz assim: com a independência, a sociedade escravista se modificou profundamente, abrindo espaço para a produção industrial voltada para o mercado interno. A escravidão acabou depois da independência. A independência foi em 1822, a escravidão em 1888, passando 6 décadas e meia. O item A, falso. B, a utilização do meio africano na economia colonial gerou um grande conflito entre os grandes proprietários de terra, que mantinha o monopólio do índio. Cara, a gente usa o índio e o escravo africano, viu? Tem aluno que pensa que quando chegou o escravo africano, deixou de se usar o índio. Ambas as pessoas. Usamos os dois. Os dois. Devido à indolência e incapacidade física, o índio não se adaptou ao trabalho escravo. Ó, queridos jovens que ainda escutamos isso, infelizmente. O índio não era indolente e preguiçoso. O índio não produzia para gerar estoque, porque ele não tem onde guardar. O índio é mais inteligente do que essas pessoas que pensam isso. Aonde o índio vai guardar comida se ele não tem onde guardar? Se ele produzisse mais do que ele pode, ele ia atrair os animais para matar ele. Se ele caça um animal e deixa sobra, outras presas vêm e matam ele para pegar essa sobra. Se ele caça um animal que todo mundo come e não sobra nada, ele se defende. O nome disso é: você não entende a relação do outro. E aí você quer olhar o outro pelo seu olhar. É o erro clássico de anacronismo. Você olha o seu mundo e compara diretamente com o do outro. Não existe essa comparação. Você vai cometer vários erros. Existem mulheres muçulmanas que sim, gostariam de não usar a burca, mas não é por causa disso que toda mulher muçulmana quer tirar a burca. Existem mulheres que, por causa de onde nasceram, a maneira como foram educadas e todos os lados culturais, se você tirar a burca dela, ela se sente ofendida. Do mesmo jeito que a gente olha para ela e diz assim: ó, pobre mulher muçulmana de burca. Ela olha para a gente e diz: ó, pobre mulher brasileira, que tem que usar o biquíni, só o biquíni. Aí você diz: eu não me sinto oprimida por usar um biquíni pequeno, eu escolhi. Ela também às vezes não se sente oprimida por usar a burca. Mas é a gente olhando para ela, é ela olhando para a gente. É difícil o ser humano olhar para o outro? Vixe, Maria, é a coisa mais difícil que tem. É o tal do outro. Tá? Talvez um dia a gente aprenda, a gente ainda não aprendeu não, mas não desistiremos. Ted diz: a utilização de ferramenta e máquina é muito restrita na sociedade escravista. Por isso o escravo negro foi o elemento principal de toda a atividade produtiva colonial.
Está errado o item. Não só não ser o negro em toda atividade produtiva. Não. Já tem atividade que não dá para usar o negro, o escravo. Como assim? Pesca. Tu vai usar o escravo na pesca? Tem certeza? Ele vai no barco, hein? Aí vamos supor que tu teve a incrível genialidade de colocar um escravo no barco para pescar. Tu acha que ele não vai embora? Ele tem um barco e sabe pescar. Ele precisa de ti para quê? O barco é meu. Ele vai devolver. Ele vai, quando ele estiver no mar, nós vamos botar um som do belo. Então, diga que valeu. Valeu, não é de Ema, ajude nós. A abolição da escravidão deve-se principalmente à resistência do escravo no quilombo e às ideias abolicionistas verdadeiro. Bote um OBS bem grandão no caderno de vocês aí, escreva na testa, bote na geladeira da sua casa, tá certo? E dê o nome do seu cachorro de OBS. O principal responsável pela abolição é o próprio escravo. Foram as lutas escravas, foram as fugas, foram os quilombos que ao longo dos anos foram criando um movimento que ganhou força. O principal responsável pela abolição é o próprio escravo, sua luta de libertação. A Princesa Isabel é importante, o papel da pressão dos setores comerciais é importante, mas é o próprio escravo. Ok? Beleza? Oi. Só se ele tivesse uma relação muito próxima a esse escravo, a gente chama ele quando é muito próximo de cativo. Por quê? Porque literalmente ele cativou o Senhor. Tá? Dona Fernanda, nós temos volta até quando? 9h40. Jogos são 12. Eu vou selecionar aqui, tá? Beleza? Deixa eu fazer aqui a revisão de vagas. Escravidão agora. Essa aqui, ó. Gosto muito dessa questão. É uma questão sobre os modelos econômicos que você pode usar. Tem um quadro de dizer a porcentagem da riqueza, as décadas, e esse quadro é apenas o 1% da sociedade mais rica dos Estados Unidos. É os caras, os milionários. Veja que 1% chega um momento que tem, ó, 25% de tudo nos Estados Unidos. 1%. Hoje esse 1% deve ter até mais, tá? Hoje deve ter até mais. Se você pegar a seleção brasileira, e todo mundo é empregado, hein? Todo mundo é empregado em seus clubes. Eles tinham um poder de capital maior do que 23 países. Eles eram mais ricos do que o PIB de 23 países. E eram empregados. Então, imagina o dono dos clubes que contratam eles. Quanto eles não têm? Tá? Aí vamos lá. O nível de concentração de renda na sociedade capitalista, tá? Ele tem base nas doutrinas econômicas que fundamentam as ações do Estado. Observe no gráfico a variação da participação da população, que é 1% mais rico. Nos Estados Unidos, quais são as doutrinas que predominam? Aí eu queria que você botasse assim, ó. Bota no seu caderno. Nós temos quantas? 3 teorias. 3 doutrinas econômicas vão ser cobradas de vocês. Primeira doutrina, bota assim, ó, doutrinas econômicas. Daqui a pouco vai Santos Júnior, linguagem, você tem um cigano. Vai. Liberalismo econômico é a primeira doutrina. Liberalismo econômico. Liberalismo. Bota dentro de um parênteses. Assim, ó. Não intervenção do Estado. Já está dizendo o nome, é o liberalismo. Ó. Deixa livre. Não é para o Estado se meter. Vai, professor, então como é que vai ser? A lei de oferta e procura. Tem autores que preferem lei de oferta e demanda, que é o nome mais correto. Tá? Segunda doutrina.
intervencionismo, mas o Enem gosta da expressão keynesianismo. Key de K. K-E-Y, zianismo. Key, K-E-Y, zianismo. Por quê, professor? Porque o nome desse cara que criou foi o John Keynes. Tá? Keynesianismo. Aí você bota dentro do parênteses. Intervenção do Estado. Agora o Estado vai ceder. Vai dar empréstimo, vai fazer obras públicas para tirar o país da crise. Terceira doutrina, neoliberalismo. E é na sequência, tá? O liberalismo acontece antes, aí vem o keynesianismo e a última é o neoliberalismo. O que é que o neoliberalismo propõe, dentro do parênteses? Intervenção mínima. A primeira não quer intervenção, a segunda tem intervenção e a terceira intervenção é mínima. Hoje nós estamos vivendo que modelo? Neoliberalismo. O que é que o neoliberalismo prega, como diz aí? Ó, intervenção mínima. Então, por exemplo, o Estado privatiza, tá? O Estado diminui o número de funcionários públicos, tá certo? Para ele não se meter, deixa o mercado regular. Tranquilo? Aí ele bota ali no gráfico, ó, que no começo os ricos participavam muito, ó, até que teve a crise de 29. A economia americana, na crise, não se recuperou. O que foi a crise de 29, professor? Uma crise de duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos fez uma leitura errada, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Quando acabou a Primeira Guerra, os Estados Unidos vai ter o primeiro baby boom deles. Vai ter um crescimento populacional absurdo. Muito imigrante foi para os Estados Unidos por causa da guerra na Europa. Os Estados Unidos não é bombardeado, então muita gente migra para lá e vai ficar lá, morando lá, constituindo família. 2. Os Estados Unidos levou poucos soldados na Primeira Guerra em relação à Europa. 3. Quando acabou a guerra, aquele sentimento de paz fez o pessoal gerar filho. Saudade, né? O John voltou, o Kevin, o Will, o Smith, todo mundo. Tá? E as Marys, Catherines, Carols, Coisaro, Make Love, Make Baby, aquele negócio. Crescimento populacional. 2. A indústria americana estava bombando, de vento e popa. E aí eles fizeram a leitura, indústria e crescimento populacional. Vamos produzir em larga escala. Aí tiveram uma crise de superprodução. Nunca que eles imaginariam que eles teriam uma crise porque produziam demais. E 2, especulação. Quando a economia está forte, é normal os bancos fazerem o quê? Dar crédito. Crédito é perigosíssimo. Perigosíssimo. Lembra, recentemente, há pouco tempo da história do Brasil, se comprava carro sem entrada. Quantos de vocês não conheceram gente que comprou carro sem entrada, moto sem entrada? Lá em Fortaleza tinha um feirão que você dava R$1. R$1 de entrada e financia o resto do seu carro. Aí tinha gente assim, R$1 o carro, vou levar R$10 e comprar 10 carros. Não, R$1 é só para dizer que você deu alguma coisa. Você vai financiar o carro todo. 5 anos, 6 anos. Você vai estar empregado daqui a 5 anos, se Deus quiser sim, mas se não, não vai conseguir arcar com a prestação. Nos Estados Unidos, na crise, tinha propaganda, tem foto, você acha no Google, muito fácil essa foto. Carro vendido por $1. Vendeu o carro por $1. Ele não está vendendo o carro, ele está fazendo o quê? Ele não consegue pagar a prestação, ele diz, macho, leva para ti. Mas fica com a prestação. Esse $1 é só para dizer que o cara levou. Na verdade, ele quer que tu fique com a prestação da casa, do carro. É chamado também nos Estados Unidos de Grande Depressão. Por quê, professor? Porque quando nos Estados Unidos você tem uma dívida muito grande, se você morrer, a dívida acaba. O que é que eles fizeram para quitar a dívida? Se mataram. Passa até no filme do Titanic. Que a Rose, no final do filme, o cara pergunta para ela, você tem notícia do seu ex-noivo? E tudo. Ela diz assim, eu só sei que ele se matou na Grande Depressão. Faliu. Tá? Inclusive foi atrás da joia dela, né? Lembra? Deu a joia e foi atrás de pegar. Coisa feia. Tá? Tranquilo? Quando eu tenho o intervencionismo do Keynes, é a partir do New Deal. Aí vai nascer o bem-estar
social. O Estado vai gastar muito criando políticas públicas. Tem países que o bem-estar social funcionou, tem países que ele não funcionou. O bem-estar social do Canadá é muito melhor do que o dos Estados Unidos. Tá? O bem-estar social da Suíça, da Suécia, Dinamarca, são referências do mundo. Tá? Tanto é que o pessoal da classe média na Suécia, na Dinamarca, não tem carro. Transporte público é bom, seguro. Rapaz, a família real dinamarquesa anda de bicicleta. Eles têm direito ao carro, mas eles levam os filhos para a escola. A família real dinamarquesa leva os filhos para a escola pública de bicicleta. A princesa todo dia vai levar o seu filho para a escola pública de bicicleta. É uma coisa que não acontece nem na Inglaterra, nem na França. São países que têm um índice de IDH muito melhor do que as potências como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. Tá? Se a gente fosse escolher um país pelo IDH, nós iríamos para esses países. Suécia, Suíça, tá? Dinamarca, Finlândia. São países que têm um IDH muito melhor porque investiram na política de bem-estar social. Agora, a pessoa diz assim, professor, o imposto lá é alto? Altíssimo. Vou ter a carga dos impostos lá, 70%, 60%. Mas o que é que o Estado te dá? Saúde pública. A escola pública não tem escola particular praticamente. O sistema de saúde, o sistema de transporte, coleta de lixo, esgoto, todos os aparatos do Estado são tão bons que você não precisa de muito dinheiro para viver esse bem-estar. Você praticamente vai usar o dinheiro para pagar seu vestimento, sua alimentação. Porque todo outro, você já é aparado. Tá certo? E no neoliberalismo, esse é um fenômeno que começa no final dos anos 70, mas nos Estados Unidos nos anos 80. No Brasil, no início dos anos 90, com o tio Collor. O Estado diminui e deixa para o capital privado reger as relações de poder. Tá certo? Eu acho que é praticamente a Deleste. Tem um aqui que eu quero fazer com vocês sobre terrorismo. Vamos lá. Questãozinha que é a imagem do World Trade Center. É incrível que o World Trade Center aconteceu em 2001. Se fosse hoje, a gente ia ter mais foto. Tem nem comparação. O World Trade Center, não sei se vocês sabem, ele só tem essa foto, que é tirada da ponte do Brooklyn. Olha a distância. Tá? O cara estava tirando a foto, captou o avião batendo. Aí tem algumas imagens do chão e algumas imagens de longe dos bombeiros. Se fosse hoje, a gente ia ter selfie. A gente ia ter vídeo do pessoal descendo as escadas. Porque os celulares na época não tinham câmera. E quando tinham, eram muito ruins. Hoje, os celulares mais simples já têm uma câmera funcional. E os celulares melhores têm câmeras quase iguais a câmeras profissionais de alguns anos atrás, né? Então, cara, a gente ia ter filmagem, a gente ia ter selfie, a gente ia ter comentários, tá certo? A gente ia ter narrações, hashtags. E o mundo ia ser invadido por imagens, tá? A queda da torre do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, por ter sido acompanhada por aparelhos de televisão nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. Na época foi realmente impactante, né? Porque a TV televisionou um atentado terrorista, isso só tinha acontecido em 1972, mas a quantidade de pessoas que tinha TV em 72 e a quantidade de pessoas que tinha em 2001 é absurda. Eu assisti, passou na Record, quem começou a transmitir foi a Record, o Datena. Ele ainda estava na Record na época, me lembro que cortou tudo para ir para lá. E ele ficou quase 12 horas nessa narração. Tá? Sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ele acabe forte impressão e tenha se convertido em ícones. Agora, elas representam a guinada histórica? Aí vai para as pernas. Que guinada histórica é essa que o historiador municipal se associa com a ideia do World Trade Center? Querendo ou não, o que foi que aconteceu depois do atentado do 11 de setembro? A gente aumentou ou diminuiu as ações militares no Oriente Médio? Aumentou. De lá para cá nós tivemos a intervenção americana na Afeganistão, que durou aí 3 anos, a intervenção americana no Iraque,
que derrubou o governo do Saddam, ele foi preso, ele inclusive foi morto. Uma morte que foi televisionada, sem querer. Vocês sabem que a internet tem controle, né, de imagens. O Estado pode até não controlar o que passa na Deep Web, mas o que passa na internet, eles têm direito de tirar, eles têm poder de tirar. E se você botar no YouTube, cara, tem a morte do Saddam. Filmada pelo celular de um soldado, ele condenado, e aí ele é enforcado, e tem essa imagem. Imagem ruim, porque está escuro, mas tem a imagem. E tipo assim, se eles quisessem tirar, tiravam, porque eles não tiram, porque aquela imagem é importante para dizer, ó, derrubamos você. E nós vamos deixar a imagem vazar para você saber que se a gente quiser, destrói sua imagem. Além da guerra do Iraque, você vai ter as intervenções no Paquistão, depois nós vamos ter a morte do Osama Bin Laden. O fato dos atentados terroristas serem contra quer dizer que não aconteça em outros espaços. Nós vamos ter depois, no 11 de setembro, atentados em Londres, uma sequência de atentados em Londres e Paris. Em Londres vamos ter até a morte daquele brasileiro, né? Do Charles, tá? Jean Charles, que pode, se tem uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, eu nem penso no cara que estava no lugar errado, na hora errada. Depois que ele foi morto, que a polícia britânica revelou por que pegou ele, cara, que cara para estar no lugar errado, na hora errada. Ele morava no mesmo prédio de terroristas, que logicamente se disfarçavam como cidadãos comuns, malhavam na mesma academia, e os caras fizeram amizade com ele e descobriram que ele era clandestino e que estava ali ganhando dinheiro para mandar para a família. Então ele perguntou ao cara, sabe, se ele aceitava receber um dinheiro para pegar correspondências. Cara, porque a gente não tem tempo de ir lá pegar as correspondências, não tem como pegar para mim as encomendas? Ele pega. E durante meses ele pegou artefatos para fazer bombas. Mas ele não sabia, ele ia pegar as encomendas dos vizinhos dele, que era gente boa, e malhava com ele. Os terroristas trabalhavam como operários da construção civil, para disfarçar. E ele era um operário da construção civil. No dia da morte dele, a polícia ia pegar eles. Aí ele saiu mais cedo. E o relato, inclusive da polícia e das câmeras, é que ele entrou na estação de metrô com uma mochila, pulou a catraca e entrou correndo dentro do trem. Diz a polícia, que não, ela nunca conseguiu provar isso, que gritou pedindo para ele parar. Quando entrou dentro do vagão, já chegou e atirou. E depois viu que não tinha nenhuma relação. Mas todos os pontos ligavam a que ele tinha algum envolvimento. Esses atentados de Londres, eles sempre explodiam a estação de metrô. Em Paris nós tivemos atentados no estádio. Teve um jogo da Eurocopa que eles tentaram fazer o atentado, mas foram mortos antes de entrar no estádio. Teve atentado já na rua. Eles entraram a mesma boate, né? Eles agora usam um novo tipo de atentado na França, que é roubar ônibus, roubar caminhão e sair atropelando. Em vez de explodir, eles se cadastram como motoristas e depois de um tempo, a empresa não tem como desconfiar e sai atropelando e fingem ser um acidente, né? Finge ser um acidente. Como é que você vai controlar um ônibus? Como é que para um ônibus dentro do centro urbano? Tá? Então, os atentados não diminuíram. Então, na verdade, essa relação do atentado terrorista e a resposta dos Estados violentos está gerando novos atentados, novas respostas. Novos atentados, novas respostas. Que é o que vai ter aqui no item. Ó. Concentrou os atentados terroristas na Ásia Meridional, que nada, os atentados foram para a Europa Ocidental. Os grandes centros, inclusive o Brasil, momentos tensos, né, porque ele sediou a Copa e a Olimpíada, mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos não é um movimento migratório, eles já tinham migrado, só que você que não sabia, a Europa que não tinha notado que eles tinham migrado. Intensificou a presença militar norte-americana no Oriente Médio? Sim. Hoje eles têm várias bases militares, tá? E mesmo Obama, quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não desativou essas bases militares. Tá certo? Mesmo ele, que era o Prêmio Nobel da Paz. Tranquilo? Beleza?
Meu tempo se encerrou, eu vou deixar... O slide está salvo aí, né? Pedi depois para os meninos darem um jeito de disponibilizar para vocês. Está salvo aí, tá? O material. Gente, foi um prazer, tá? Continuado, tá?